Olá, meus irmãos, estamos de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no segundo módulo, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 6, pontos principais da doutrina espírita. Esta é a terceira e última parte desse roteiro. Na sequência, estamos na aula de número 47. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte do que as compõe, de se instruírem e melhorarem. Então, nós vimos que os espíritos eles podem se comunicar de uma forma espontânea ou através de uma evocação. O que é uma evocação? É você se concentrar e pedir para que tal espírito se comunique. Nem sempre isso vai ser possível, tá? Isso é uma coisa que é difícil de acontecer, mas é possível que aconteça, tá? Isso vai depender de uma série de fatores, da disponibilidade do espírito, né? Da autorização que ele tenha dos espíritos superiores, da necessidade, não é, que você tem de conversar com aquele espírito, porque, por exemplo, uma pessoa vai se reunir, diz, eu quero conversar com meu pai que morreu, com a minha mãe, com meu filho, enfim, com um ente querido. Nem sempre isso vai ser possível, né? Porque primeiramente depende das condições em que o espírito se encontra. E como na maioria das vezes os espíritos que desencarnam, né, eles estão em estado de recuperação, eles estão em estado de profunda tristeza, né, de uma depressão porque desencarnou, a saudade, uma série de coisas. Então, normalmente esses espíritos, eles são tratados para que eles passem um bom tempo dormindo, né, para que evite com que eles fiquem pensando, que eles fiquem entrando num desequilíbrio maior e pela ligação mental que ele tem com os familiares que ficaram, isso vai trazer um prejuízo para ambas as partes. Então, nem sempre é possível, tá? Então, a probabilidade de um espírito evocado se comunicar, ela vai ser maior quando esse espírito está em condições e que exista realmente um motivo sério para que ele seja evocado e que se comunique, senão ele não vai ter permissão, ok? Então, a gente viu na aula passada que os espíritos eles podem se comunicar dessa forma, ou pela evocação ou por livre e espontânea vontade, que é 99% do que ocorre sempre, tá certo? O ideal é que você espere que o espírito se comunique, né? Evocar só realmente se for um caso de extrema necessidade. Então, os espíritos sérios, eles vão se comunicar, né? Eles vão interagir nas reuniões onde as pessoas tenham bons propósitos, né? Objetivos sérios, tá? Se você não tiver um objetivo sério, não conte com a presença dos espíritos superiores. É por isso que aquela brincadeirinha lá do copo, né? De espírito se manifestar e dar resposta, aquilo daí normalmente, e por que não dizer geralmente, são espíritos inferiores, né? Às vezes espíritos até voltados para o mal, e muitas vezes dissimulam ali, dizendo que é a pessoa, né? Por exemplo, eu vou evocar aqui o meu tio, né? E o espírito inferior, ele se comunica ali, se passando pelo tio da pessoa e dando respostas de acordo com o nível evolutivo dele, tá? Então, essas brincadeiras do copo, olha, reunião mediúnica, de uma forma geral, ela só deve ocorrer na presença de pessoas preparadas, né? Pessoas que têm conhecimento, pessoas que estudaram e que estudam sobre reunião mediúnica. Quem não tem conhecimento, segundo lugar, não se deve fazer reunião mediúnica dentro da própria casa, tá certo? Por quê? Porque reuniões de brincadeiras, né, de curiosidade, de objetivos que não sejam sérios, vai atrair espíritos inferiores, ainda mais, tá certo? Muitos espíritos que vão ser atraídos ali, eles nem têm ligação com as pessoas da casa, né? Não são aqueles espíritos vinculados mentalmente às pessoas da casa. Infelizmente, isso se tratando dos obsessores, não é que tem um vínculo. Então, você ainda vai angariar mais espírito inferior para dentro da sua casa, tá certo? E o pior é que eles vão se acostumar com isso daí e vão ficar ali cobrando, né? Vão ficar ali lhe infernizando para que isso ocorra com mais frequência. Então, você termina caindo numa espécie de domínio desses espíritos inferiores. Então, o que eu sugiro e aconselho é não façam, não pratiquem nenhum tipo de atividade mediúnica dentro da sua casa, tá certo? O lugar de se fazer reunião mediúnica é dentro de um centro espírita, onde as pessoas, onde o ambiente ali é preparado para isso, não é? As pessoas vão contar ali com a proteção dos espíritos superiores que estão ali organizando e gerenciando aquilo dali, controlando, tá certo? E sem contar que os médios, os doutrinadores, as pessoas que estão ali, elas são preparadas para esse tipo de tarefa. Então,
quem não tem experiência, quem não conhece, não façam por brincadeira reunião mediúnica dentro da sua própria casa. Então, se a reunião ela tem um sentido de curiosidade, eu quero saber se eu vou me casar com fulano, se eu vou me separar de cicrano, se eu vou ganhar na Mega Sena, pode ter certeza que você vai encontrar ali espíritos inferiores, infelizes, tá certo? Muitas vezes deles voltados para o mal mesmo, para prejudicar a pessoa, e que vão ali se passar por pessoas esclarecidas, por pessoas boas, para poder enganar, não é? E para poder envolver e depois dominar as pessoas. Então, existem essas duas características na reunião. Os espíritos bons só se reúnem com pessoas sérias e que tenham bons propósitos, tá? A presença desses espíritos, dos espíritos superiores, afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam, desculpa, maus instintos. Foi aquilo que eu falei, não é? Então, reuniões que não são sérias, tá? Que não têm um objetivo sério, voltado para o bem, para a instrução, vai sempre atrair os espíritos inferiores. E quando se tem uma reunião séria onde participam os espíritos superiores, os espíritos inferiores se afastam porque eles não se adequam a ficar junto dos espíritos superiores, até porque o nome já está dizendo, os espíritos são superiores e vai chamar a atenção deles, etc. e tal. Então, eles não ficam aonde existem espíritos superiores. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Então, muitas vezes, um espírito inferior, ele começa educadamente, não é, falando até de Jesus, não é, que as pessoas devem fazer o bem e tal, porque existem os enganadores, tá certo? Não deixem se iludir por isso. Mas um espírito que é inferior, ele cedo ou tarde ele vai se trair na sua forma de falar. Então ele, em algum momento ele vai falar alguma coisa que você vai analisar e vai dizer assim, ó, isso aí não é uma coisa de um espírito digna de um espírito superior falar. Então é importante você acompanhar e prestar atenção com muito detalhe em tudo aquilo que o espírito disser para você ir analisando se ele realmente é um espírito de um grau superior ou inferior. Repetindo, o espírito inferior, por mais que ele engane, em algum momento ele vai se trair e você vai perceber que ele não é um bom espírito, tá certo? Continuando. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Então, todas as pessoas, não é, que às vezes me perguntam, mas como é que eu faço para iniciar minha reforma íntima? Eu digo, olha, é fácil. Todas as vezes que você for fazer alguma ação que envolva outra pessoa, você se ponha no lugar dela. Se aquilo que você vai fazer não lhe agradar, né, se aquilo ali não for bom para você, também não vai ser bom para outra pessoa. Então é fácil a gente saber, né, se a gente está prejudicando alguém ou se a gente está levando algum benefício para alguém, tá certo? Basta se colocar no lugar da pessoa e ver, olha, se eu não gosto disso, essa pessoa também não vai gostar. O que é ruim para mim vai ser ruim para ela também. O que é bom para mim vai ser bom para ela também, tá certo? Então, a gente sempre tem condições de distinguir uma boa ação de uma má ação. Basta a gente ter determinação e ter vontade, né? E querer, acima de tudo. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. É aquilo que eu falei, não é? Quando você memoriza essa máxima evangélica de Jesus, que ele diz: faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, isso aí como é que se diz? É um incentivo para que a gente faça sempre o bem e não o mal ao nosso próximo, tá certo? Então, esse princípio é uma regra universal de procedimento, né? Até nas menores ações, como diz aqui, tá? Os espíritos superiores ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas. Então, veja, aqui a gente consegue dissimular aquilo que a gente é de outras pessoas, mas no mundo espiritual é diferente. Por quê? Porque o perispírito da gente, ele tem a capacidade de refletir, não é? De criar a imagem de tudo aquilo que nós estamos pensando
e vai deixando marcas, não é, nesse perispírito. É como se o perispírito fosse uma tela de cinema. Tudo que a gente pensa, aparece a imagem, não é? Aparece todas aquelas condições das ações que nós estamos pensando naquele momento, mesmo sem exercitá-la, mesmo sem praticá-la, tá certo? Então, é muito fácil um espírito ler a mente do outro. Por quê? Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente está desejando fazer, isso cria imagens no nosso perispírito. E os espíritos conseguem ver, não é? Conseguem ler, entre aspas, aquilo que nós estamos pensando. Então, é por isso que no plano espiritual você não consegue dissimular. Você vai estar sempre exposto naquilo que você faz e naquilo que você é, tá certo? Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. Então, veja, a todas as pessoas que eu ofendi, tá certo? Durante a minha encarnação, e essas pessoas desencarnaram ou não, se elas estiverem desencarnadas, a presença daquelas pessoas, né, mesmo que elas não cobrem, que elas não queiram vingança, nem nada, porque infelizmente a maioria quer, tá certo? Mas mesmo que elas não procedam dessa forma, só a presença daquela pessoa ali que a gente prejudicou vai sempre estar acentuando o nosso sentimento de dor, de culpa, não é? Aquela necessidade de ser perdoado. Isso para aqueles que já têm consciência. Para os que não têm, vai ficar amargurando ali sempre, né, a presença daquela pessoa também, e sempre se lembrando de que ela está naquela condição ali graças ao mal que nós fizemos a ela, tá certo? Então, isso é um castigo realmente. Que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Então, no mundo espiritual, o nosso estado de felicidade ou de desdita vai sempre depender, não é? É uma espécie de recompensa por aquilo que nós fizemos. Então, essa recompensa ela pode ser uma pena, né, se forem ações voltadas para o mal, ou pode ser gozos, benefícios, não é? Pelo bem que nós fizermos. Então, por exemplo, da mesma forma que eu prejudico uma pessoa e que vou me deparar com aquela pessoa ali, não é? Indiretamente ou diretamente me cobrando pela má ação que eu cometi com ela, aquelas pessoas que eu beneficiei, não é, que eu me dediquei, que eu fiz o bem, elas também vão estar ali e vão estar ali agradecidas, não é? E aquele sentimento de paz, né? De fraternidade, de amor, elas vão transmitir para a gente, de gratidão. Isso é uma compensação, isso é um gozo que nós teremos, não é? Então, recompensas, não correspondem a isso, né? As penas e os gozos, dependendo da ação que nós tivermos realizado, tá certo? Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar. Então, é verdade que nós cometemos muitos erros nas reencarnações passadas, isso é um fato, tá certo? Estamos cometendo nessa e iremos cometer nas próximas também. E a cada falta, tá certo? Que nós cometemos, a cada erro, a cada ação negativa, nós iremos colher aquilo que nós plantamos, tá certo? É aquilo que eu falo sempre, a colheita é livre, mas, aliás, perdão, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas, assim, a gente não está condenado, né, pelos erros que nós cometemos a viver eternamente como espírito inferior, não ser enviado para um local de dor, de sofrimento, como o inferno, não é? Que é muito comum as pessoas falarem, não é? As pessoas falam no espiritismo dentro do umbral, não é? E associam o umbral ao inferno. E tem espírita, né, que não estuda profundamente, não é? Ou tem pouco conhecimento do espiritismo e que começa a achar que o umbral e o inferno é simplesmente uma diferença de palavras, mas que no fundo é a mesma coisa. E não é assim que funciona, tá? Nenhum espírito, por pior que ele tenha sido, por pior que ele seja, ele vai ser condenado, não eternamente a sofrer. Nenhum. Todos terão oportunidades de perfazer o caminho, de refazer o caminho do bem, tá certo? De se quitar com os débitos perante a lei divina e progredir, porque progredir sempre é a lei, né? Todos nós progrediremos, todos nós, isso é um fato. Uns mais rápidos do que outros, mas todos estão destinados ao progresso, tá certo? Então, não existe punição é, é, é,
irremissível, não é? Não existe castigo que tenha que dure pela eternidade, tá certo? Ninguém vai ser condenado ao fogo do inferno, não é? Pela eternidade e ficar ali sofrendo. Isso aí é uma falta de conhecimento da justiça de Deus, tá certo? E da bondade dele como Pai que ele é de todos nós, tá certo? Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, Deus sempre vai dar oportunidades, né, através das reencarnações, para que o homem repare os seus erros, para que ele conserte, não é, as faltas cometidas e para que ele cada vez mais pratique a ação do bem para o próximo, não é? Sempre aquela máxima que Jesus ensinou: ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E esses ensinamentos que os Espíritos lembraram de Jesus também, quando ele diz: faz aos outros aquilo que gostaria que eles vos fizessem, tá certo? Então, o homem tem várias oportunidades, inúmeras oportunidades, né, através dos processos reencarnatórios, para que ele possa atingir essa perfeição, não é, que é demorada, mas que demora muito mais se a gente ficar se detendo no caminho, não é, buscando sempre novas falhas, novos erros, cometendo novos desequilíbrios na lei, não é? E aí a gente vai atrasando o progresso da gente mesmo, tá certo? Então, o homem que já despertou, que reflete, não é, que tem fé, que compreende como funciona o mecanismo, né, da progressão espiritual, ele vai sempre se esforçar todos os dias para ser hoje melhor do que ele foi ontem e amanhã melhor do que hoje, porque ele sabe que o único prejudicado vai ser ele se ele ficar atrasando, né, se perdendo, não é, pelo meio do caminho, tá certo? Os pontos principais da doutrina espírita são Deus, criador do universo, o mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados, não é? E esses desencarnados você vai encontrar espíritos superiores e espíritos inferiores, a encarnação e reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos, né? Nós já vimos esses princípios básicos em aulas passadas, nós estamos aqui só dando uma revisada, porque esse faz parte dos pontos principais, que é o tema da nossa aula, tá? O melhoramento progressivo dos espíritos, que passam pelos diversos graus da hierarquia espírita, até atingirem a perfeição moral. A relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, que são os espíritos encarnados, né? Então, no caso, a comunicação, a comunicabilidade, a existência do perispírito, né, como envoltório semimaterial do espírito, e os ensinos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados como o verdadeiro cristianismo, ensinado pelo Cristo e não o cristianismo dos homens. Então, esses são, em linhas gerais, não é, os pontos principais da doutrina espírita e que, no decorrer do nosso estudo, não é, que a gente, esse estudo básico do espiritismo, volume 1 e volume 2, é importante que vocês saibam que ele abrange todas as obras da codificação e também algumas obras complementares, tá certo? Mas as obras complementares não são todas, são as mais conhecidas, mas as obras da codificação, né, inclusive o que é o Espiritismo e obras póstumas, tudo isso está contido nesse estudo básico do Espiritismo. É por isso que ele é um estudo demorado, né? Nós vamos ter aqui várias aulas, tá certo? Várias aulas. Eu particularmente, não tenho pressa, né? Nem me preocupo com a quantidade de aulas que vai ter. Todos os dias, ou uma vez por semana, dependendo do meu tempo, né? Ou 2 ou 3 vezes por semana, mas pelo menos todo mês eu não vou dizer todo mês porque é muito, mas pelo menos toda semana eu garanto pelo menos uma aula. Mas se a gente observar, todos os dias eu posto uma aula. Todo dia eu estou publicando uma aula aqui, tá certo? Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente vá caminhando de uma forma mais rápida, não é, no nosso estudo, tá certo? Embora eu sei que tem pessoas que nem todos os dias podem ver os vídeos, tá? Mas para aqueles que estão interessados, que realmente estão estudando e acompanhando o nosso estudo completo, pelo menos veja um vídeo por dia, porque senão vai chegar um tempo daqui a pouco que eu estou lá na frente e vocês vão ficar atrasados lá atrás. E tem algumas pessoas que quando, eita, eu já estou tão atrasado, já tem tanta coisa lá na frente que termina desistindo. Não desistam, tá? Não tem pressa, não é? Mas é bom sempre que possível a gente, pelo menos uma aula, a gente assistir. São aulas de em torno de 20, 25 minutos, não é? Tem aulas de 10, de 15 minutos. Então dá para a gente ver pelo menos uma por dia, desde que a gente realmente tenha interesse.
ok? Então, um grande abraço para todos, um ótimo final de semana e só voltaremos a publicar a aula agora na próxima segunda-feira. Um grande abraço.